abençoado hoje, irmãos? Veio com expectativa? Aleluia. Pastor Zenilton queria botar um capacete ali. Não entendi não, para que tanta proteção nessa manhã. Mas a gente vai chegar no bom lugar hoje. Aleluia. Essa manhã eu queria abrir com duas perguntas, irmãos. A primeira é: por que você foi criado? Eu não sei você, mas todo ser humano ele tem necessidade de perguntas básicas. Quem sou eu? Para que eu fui criado? Quem me criou? E nessa manhã a gente vai seguir com essa linha. Por que você existe? Se você tinha perguntas que ainda não tinham respostas, amanhã é hoje. Se você é adolescente, você vai ter spoiler do dia 8 hoje. Vou aproveitar para comunicar dia 8 de março, às 9 horas da manhã, teremos o quê? Culto de adolescentes. Tem gente querendo vir, mas só venha se for adolescente, viu, irmão? Tem umas bênçãos querendo vir, venha não, viu? Você já vai ter spoiler hoje da pregação. Mas eu estava em casa e meditando sobre fundamentos, alicerce, eu comecei a meditar sobre essas verdades. Vai lá em Atos 17, hoje a gente vai abrir a Bíblia bastante. Meiroca vai trabalhar um pouquinho. Aleluias. Minha gente, eu tenho que malhar. Fiquei com o Isaac 15 minutos no braço. Ó, o microfone está tremendo na minha mão. Aleluias. Eu falei Atos ou foi Provérbios, Meire? É Atos mesmo, eu que abri errado. Vocês estão show, ó. Tudo conectado na palavra. Atos 17, versículo 26. Aqui Paulo está lá no Areópago, só para contextualizar, falando ali com o mundo grego. E aí ele vai achar o altar ao Deus desconhecido, e ele tem uma inspiração do Espírito Santo para começar a ministrar a palavra, irmãos. E aí no verso 26 ele fala o seguinte: de um só homem ele criou todas as nações da terra. Referência clara a quem? Adão. Tendo decidido de antemão onde se estabeleceriam e por quanto tempo. Seu propósito era que as nações buscassem o quê? A Deus. Olha a resposta da pergunta começando a aparecer, verso 27. Seu propósito era que as nações buscassem a Deus e, tateando, talvez viessem a encontrá-lo, embora ele não esteja longe de nenhum de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns de seus próprios poetas, somos descendência dele. Irmão, se você se perguntou, a resposta o tempo todo estava na Bíblia. Esses dias eu estava meditando, eu gosto muito de café, e aí eu comecei... Olha, café com Deus, tem tudo a ver, irmão. Segue o exemplo, foi o Espírito Santo que me deu, viu? Eu estava meditando que eu vi o vídeo do pessoal usando aquela cafeteria italiana Moca com leite. E eu falei, uau, dá para botar leite naquele negócio em vez de água? Só que, irmãos, quem é a pessoa ideal para falar como a gente tem que usar aquela cafeteira? Se alguém for fã, quem? Perdão, fala um pouquinho mais alto. Fabricante. Eita, mas vocês estão espertos essa manhã. O fabricante, eu não vou lembrar o nome certinho, mas é o nome daquela marca bem famosa, não tem? Que custa 300 conto, a cafeteira italiana, Bianletti. É um negócio assim. Ela é original, por isso que ela tem aquele preço. Irmãos, a melhor pessoa para lhe dizer é ele, se pode ou não pode aquilo. Mas eu fiquei com aquilo na mente, e aí eu lembrei que quando você não tem acesso, aquilo foi criado em 1933, eu não faço ideia de onde aquele homem está, se está vivo ou não, eu lembrei que a gente tem um manual de instruções do produto, que eu sei que tem gente que detesta, né? Chega o produto em casa, abre, vou montar. Eu sou a doida do manual. Eu leio o manual todinho antes de triscar no equipamento. Irmãos, se você for, você vai ver que você pode até usar. Só tem um problema. O leite pode causar entupimento naquela válvula. E aí, adivinha, você vai danificar seu equipamento. Porque ela não foi feita para funcionar com leite, foi feita para funcionar com água. Onde eu quero chegar com isso? A resposta da pergunta para o que fui criado, você tem que perguntar para Deus.
E meu irmão, se não fosse suficiente, ele se revelou na sua, que é minha Bíblia, tá, irmãos? Na sua palavra. Aleluia. Então você pode pegar a Bíblia, e nós vamos ler vários textos hoje, onde comprovam que você foi criado para buscar a Deus. Aquele, irmãos, que tem as respostas. Se você lembrar do que Michela pregou naquela ministração, que ainda está uma bomba na minha mente de formação, ela fala isso. Sabe o que me dá segurança quando eu vejo elas nesse projeto? É que elas sempre deixam claro que nós vamos estudar sexualidade à luz da Bíblia. É a luz do nosso manual, irmãos. Não tem como dar errado. Agora, se fosse só sobre teorias humanas, eu era a primeira a ficar com o pé atrás. Mas, graças a Deus, irmãos, elas estão indo no manual. Aleluia! Aleluia! Vamos abrir lá em Jeremias, então? Abre lá em Jeremias 29. Jeremias, capítulo 29, versículo 13. O profeta aqui vai falar ao povo de Israel, mas olha que princípio maravilhoso que ele deixa. Vou esperar um pouquinho. Aleluia. Ele fala o seguinte: se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Ele fala sobre busca nesse texto, queridos, mas ele te dá uma forma de buscar. Paulo, falando ao mundo grego, ele está falando o seguinte: vocês foram criados para buscar a Deus, mas quando Deus fala com o seu povo, ele já dá uma segunda instrução. Vocês vão fazer isso de todo o coração. E o que eu mais amo é o fim do versículo. Ele fala que se a gente buscar de todo o coração, irmãos, a gente vai encontrar. Deus deseja, irmãos, ser encontrado por nós. Eu sei que vocês já brincaram de esconde-esconde com criança pequena, não já? Os pais e as mães aqui já fizeram muito isso. E a gente sabe que quando eles são pequenininhos, na sala dos maiores eu já não posso fazer isso com Sofia e Pedro, mas quando eu estou com os pequenos é muito legal, irmãos. Porque a gente não pode se esconder muito, né? Se você se esconde muito, eles até desistem de você, a atenção deles é pouca, então você fica assim, meio escondido, meio achado. E aí, qual é o propósito? Que o seu filho lhe encontre. Deus, irmãos, é do mesmo jeito, é como se a gente fosse uma criança pequena, e Deus está meio escondido e meio aparecendo. Com qual propósito? Que você ache Ele. Ele deseja que você encontre Ele, irmãos. Aleluia! Mas aí você pode pensar o seguinte: Cássia, você citou Paulo, você citou profeta, eu quero o próprio Deus encarnado na terra. Jesus encarnado como um homem, irmãos, ele deixou um ensinamento vital para a gente. Abre comigo lá em Mateus. Mateus capítulo 22, verso 36. Aleluias. O verso aqui novamente eu vou dar o contexto, porque eu quero ler só o versículo. Jesus está sendo interrogado pelos doutores da lei. Eles faziam muito isso com Jesus para testar o Cristo. E aí eles vão fazer a seguinte pergunta: qual é o grande mandamento da lei? Escolhe um. A gente quer o maior mandamento da lei. E aí Jesus vai falar o seguinte para eles. No verso 37. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente, em algumas versões, de todo o seu entendimento. Isso aqui para eles na época, irmãos, era o que a gente chama do Shema Israel, do Ouça Israel, que está lá em Deuteronômio, capítulo 6, do 4 ao 5. Era o mandamento da lei que em Deuteronômio falava: ouça, ó Israel. Se você fosse judeu, você ia crescer ouvindo seu pai falar: Shema Israel, ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor.
Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Uau, irmãos. Deus, ele quer ser encontrado, irmãos, e ele quer ser conhecido, mas não é de qualquer forma. Toda vez que eu vejo esses versículos, e existem muito mais versículos apontando para essa verdade, eu vejo um Deus que ele quer ser encontrado, mas não só por ser conhecido. Em que sentido, Cássia? Eu conheço fulano de tal. Entendeu? Exemplo. Eu fiz a primeira escola de verão do F-Hop. Laura Solgueles ainda estava lá. Quando eu cheguei, ela era a moça que estava ajudando na inscrição lá. E a minha não achava um pagamento, ela foi me ajudar. Eu posso dizer que eu conheço Laura Solgueles? Conheço, irmão. Ela ficava tirando piada comigo e eu sem graça, porque eu só queria que ela achasse o pagamento lá. E ela brincando, tentando deixar o momento mais leve. Eu posso dizer que eu conheço? Conheço, irmãos. Agora, eu tenho intimidade com ela? Tem nada, irmãos. É o máximo que eu conheci dela, foi isso. Quando Deus quer ser conhecido, irmãos, não é conhecido de já vi, já falei, tive uma experiência no passado. Eita, Cássia, se eu te contar como foi minha conversão, tu chora. Não é isso não, irmãos. É ser conhecido de ter intimidade. E intimidade profunda. E, além de tudo isso, é ser a prioridade. Porque você tinha uma lei extensa, mas Jesus, ele vai priorizar o amor a Deus. Essa busca contínua pelo Senhor. Com o quê? Com tudo. Não era só em espírito, não era só no coração, mas com a nossa alma, irmãos, com o nosso entendimento. Eu gosto que Deuteronômio, ele fala com toda a sua força. Denota que a gente vai ter que, talvez não, vai precisar empreender força nisso, irmãos. Quem é casado aqui, confirma se eu estou pensando certo ou não. Mas dá ou não dá trabalho conhecer o outro? Não dá. Casa, continua sem... Vocês namoraram um tempinho, não foi? Antes de casar? Quanto tempo? 4 anos. 4 anos lá para conhecer uma pessoa legal, não dá? Quando casaram, descobriram que não se conhecia isso tudo, né? Aí, ó, tá vendo? Não conhece, irmãos. Conheço gente que namorou mais, quando casou falou a mesma coisa. Meu Deus, achei que conhecia, fui para dentro de casa com esse homem, não sei quem é. Com Deus é parecido, irmãos. A gente conhece Deus, e aí a gente, uau, encontrei Deus. Mas quem é esse Deus? Porque se a gente ainda se pega num mau momento, não, porque se Deus permitiu, Deus tem um propósito na minha vida com essa desgraça. Irmão, você não conhece Deus, não. O meu pai, eu estava numa roda de cristãos, onde aconteceu uma coisa com todo mundo preocupado, e aí soltaram essa frase. Irmãos, eu me policio, porque eu só tenho uma dificuldade de manter o fruto do Espírito quando atentam contra o caráter de Deus. Eu não sei o que é, ver um trem de dentro de mim. Aí, nesse dia, ninguém nunca tinha me visto assim. Eu falei, não, senhora. Não, mas Deus quer ensinar uma coisa. Eu falei, não, Deus não precisa ensinar a gente assim. Aí, meu irmão, foi meu horário do almoço, entrando nas escrituras com os crentes. Ficaram sem graça, porque também não tinha outra frase para poder me combater. Mas eu não arredei, não. Por que não? Porque eu conheci o meu pai. Eu conheço o caráter do meu pai. Eu sei o que a Bíblia diz sobre ele. Eles não tinham. Eles só tinham o quê? Não, se acontece uma coisa boa, acontece coisa ruim, vontade de Deus. Isso não é nem argumento, irmãos, para a gente falar alguma coisa. Seriedade. Deus quer ser conhecido nesse nível, irmãos. De você ter tanta firmeza no caráter dele, que tudo ao redor parece dizer o contrário. Mas você fala, eu sei o Deus que eu creio. Eu conheço essa palavra. Eu sei onde eu estou firmado. Isso não te abala, irmãos. É esse conhecimento de Deus que a gente tem que ter. Aleluia. Aleluia. Vamos lá para Filipenses 3. Filipenses capítulo 3. Vamos lá no verso 4. Hoje a gente vai
ver um pouquinho sobre Paulo. Paulo, no verso 4, a gente sabe que é um texto onde ele está falando dele mesmo. E aí ele vai começar a fazer o que a gente chama hoje de currículo. E aí ele começa a apresentar o currículo dele. Ainda que se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Fui circuncidado com 8 dias de vida, sou israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Era membro dos fariseus, extremamente obediente à lei. Aí a parte mais vergonhosa era tão zeloso que perseguia a igreja. E quanto à justiça, cumpria a lei com todo rigor. A versões da Almeida vai falar que ele era irrepreensível, tá? Irrepreensível no tocante à lei. Vamos falar só um pouquinho aqui para contextualizar o currículo desse homem. Circuncidado ao 8º dia, mandamento da lei, mas não quer dizer que todo mundo era circuncidado, mas o que Paulo estava dizendo? Eu era recém-nascido, com 8 dias eu já estava dentro do negócio. Já estava o quê? Circuncidado, dentro da aliança, irmãos. Ele era israelita de nascimento, da tribo de Benjamim, um verdadeiro hebreu. Na Almeida ele fala hebreu de hebreu. O que ele estava falando? Eu não entrei para o judaísmo agora. Eu não sou convertida ao judaísmo. Eu venho de uma linhagem. Se você voltar até o patriarca Abraão, você acha a minha linhagem. Literalmente ele estava dizendo, eu sou o cara mesmo. Ele estava quase, acho que nessa época, ele quase lançou o hit do Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Quase, irmãos. Mas era bem isso, ele estava se gabando mesmo, irmãos. E ele fala assim, que ele era fariseu. Era a linha, irmãos, do judaísmo mais severa. Você tinha ali fariseu, saduceu, você tinha o zelote, que era a galera que pegava a espada e saía matando. Mas ele era da linha, irmãos, que mais preservava a lei judaica. E ele vai falar que no tocante a gente, quando ele ainda era judeu, ele vai se justificar, ele vai falar, eu cheguei a perseguir. Perseguiu, prendeu, ele fez muita coisa com a gente, irmãos. A gente não, né? Nossos irmãos do passado. Mas ele vai falar, foi por zelo à lei. Ele não fez porque ele era uma má pessoa, irmãos. Era o zelo que ele tinha entendimento na época da lei. E aí, irmãos, ele vai falar o que para mim até hoje, eu ainda preciso conversar com ele lá na glória. Ele fala que quanto à lei, ele era irrepreensível. Traduzindo, nunca descumpri nenhum mandamento da lei. Irmãos, eram muitos irmãos. Você não está entendendo. Eu não sei como Paulo conseguiu, mas eu vou crer, porque está na Bíblia, lá na eternidade eu tenho uma conversa com ele sobre esse texto. Mas ele foi irrepreensível, irmãos. Então ele podia cantar, esse cara sou eu. Mas olha só o que ele vai falar na sequência. 7. Pensava que essas coisas eram o quê? Valiosas. Mas agora as considero insignificantes. Por causa de quem? De Cristo. Na Almeida ele vai falar por causa do conhecimento de Cristo. Aleluias. Sim, todas as outras coisas são insignificantes, comparada ao ganho inestimável de conhecer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, deixei de lado todas as coisas e as considero menos que lixo. Na versão Almeida, vai falar que considera como esterco. Todo mundo aqui sabe o que é esterco, não sabe? Cocô de animal. Quando eu mexo nas minhas plantinhas, eu lembro que ali tem esterco, aí eu só penso, depois eu lavo a mão. Mas é cocô de animal, irmãos. E ele termina, a fim de quê? Qual era o propósito? De poder ganhar a Cristo e nele ser encontrado. Irmãos, no momento em que você, judeu, ainda mais como Paulo era, se tornava do que a gente seria chamado o caminho, a gente ia ser considerado uma seita. Irmão, você perdia tudo. O que esse homem está falando é, eu era o cara, eu tinha tudo,
Mas eu considerei tudo sem valor. Às vezes a gente interpreta errado esse texto porque a gente pensa que ele fala assim, considerei sem valor o que eu tinha. Mas, gente, Paulo não era da bagaceira. Paulo não ia para pisadinha. Paulo não pulava carnaval lá no Rio. Nada contra o Rio, irmãos. É porque Rio e Salvador, eu já fui no carnaval visitar meu cunhado e minha irmã. Não é de Deus passar lá o carnaval, não. Ele não foi, irmãos, para Salvador passar carnaval. Lembra, era o homem irrepreensível diante da lei. Ele estava falando de coisas lícitas, família, ele perdeu tudo. Um judeu que se convertia naquela época ao caminho, ele perdia a família, irmãos. Era muito sério. Pensa num dia, você que é filho, tem família, você se converter e, de repente, você ser perseguido de morte. Era isso que eles eram. O Paulinho, a gente não sabe se papai e mamãe perseguiu Saulo. A Bíblia não deixa claro. Mas o que a gente sabe eles eram perseguidos, eles eram presos, eles eram açoitados. E apedrejamento, que eles apedrejavam para a morte. Agora você pensa, um parente seu, um tio, um pai, uma mãe, te apedrejando à morte. Foi isso que ele falou. Eu considerei tudo o que eu tinha como lixo. Como esterco. Por causa de quem? De Cristo. Irmão, se você ainda não teve um encontro com Cristo, ao nível de falar, eu largo tudo, comece a reavaliar. E eu falo isso porque o Ocidente, a gente tem um problema muito sério. Eu leio muito sobre a igreja perseguida. Tem um livro maravilhoso, eu recomendo para vocês, chama Deus é Vermelho. Não vale nem para Juliano, nem para Michel nessa hora. É porque conta a história da igreja perseguida na China, irmãos. A bandeira é o quê? Vermelha, mas por causa do comunismo, né? Por causa do mal mesmo. E aí, quem escreve não é um cristão, tá? É um jornalista ateu. Ele continua ateu depois que escreve o livro. E, irmãos, eu olho aquele povo sendo perseguido, morto, humilhado, torturado, passando coisas que me davam ânsia de vômito de ler. E aquilo aproximava de Deus. Aí, hoje, a gente não tem um carro para ir num culto, em algum lugar. Ai, não vou hoje no culto. Deus não me deu um carro. E ainda fica chateado. Como diria o nordestino, com pantinho com Deus. Aqui fala como no São Paulo? Meus carioca sabem, meu Deus. Hã? De mal? Fica de mal com Deus, irmãos. Porque Deus não te deu um carro. Porque o marido ainda não chegou. Pastor Zenilton, com a mandiga, achei que ele ia falar que alguém tinha varrido o pé da gente. Graças a Deus, ele não pegou no pé das solteiras quinta-feira. Amo o Senhor, ó. Aí, você fica com um pantinho com Deus, porque o marido ainda não chegou, a esposa ainda não chegou. E, irmãos, deixa eu só acertar o nome do homem para mim não falar errado, que eu só lembro Stanley, que é o nome do homem, Stanley Jones. Eu acho engraçado que ele fala o seguinte, ele lidou com a igreja perseguida e ele fala, o maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, é o subcristianismo. Porque, irmãos, no Ocidente a gente vive algo muito raso, irmãos. Porque, irmãos, os nossos irmãos que são perseguidos de morte, que às vezes tem que ser, irmãos, comunicado pelo Espírito Santo aonde vai ser o lugar do culto, porque eles não podem se comunicar por questões de prisão e morte. Olha, povo, às vezes eu fico assim, o povo, ai, Deus não fala comigo. Eu falo, meu irmão, então nós estamos num nível muito inferior de cristianismo. Porque tem lugar que o culto não é o, como é que fala? Não é o aviso do WhatsApp. É o Espírito Santo falando, é tal casa, tal horário, tal dia. E eles chegam lá para cultuar. Que nível de cristianismo, irmãos? A gente tem que ir mais fundo, irmãos. A gente precisa urgentemente sair do raso. Senão a gente vai continuar de mal com Deus. Por causa de besteira, irmão.
Porque me perdoa, não ter um carro não é motivo para você não ir num culto. Eu nem sei porque que eu estou falando desse exemplo, mas enfim. Receba para quem for. Faz igual eu, boto o tênis, vem andando. Tem dia que eu venho andando. É bom que já faz o que eu digo assim, hoje eu vou fazer o cardio do dia. Aí eu já venho andando. Aleluia. Mas sabe, irmãos, quando ele é a sua prioridade, você vai achar tempo para ele. Você vai achar. Cássia, então você quer que eu ande nesse nível aqui que Paulo andou? Nessa alta performance religiosa? Irmãos, eu descobri que a performance religiosa sempre vai ser uma consequência do seu amor por Deus. Porque tudo na Bíblia vai estar linkado ao amor a Deus. Tudo, irmãos. Quer ver uma? Pastorzão esse mês não me colocou no ofertório. Aí eu fiz o quê? Vou botar a oferta na administração. Ai, Brasil. Vai lá comigo em Malaquias 1:9. Porque, às vezes, quando a gente fala, irmãos, sobre serviço, sobre buscar a Deus, uma vida de oração, disciplinas espirituais, a gente pode ficar preso ao fazer. Dízimos e ofertas. Deus quer o meu dízimo, Deus quer a minha oferta. Adoração, Deus quer a minha adoração. E a gente fica preso a isso. Serviço, Deus quer o meu serviço. E a gente fica preso ao fazer. Mas vamos pegar a oferta para a gente ver o exemplo que Deus não quer. Olha a bomba do dia. Deus não quer a tua oferta, nem teu dízimo. Malaquias 1:9, né? Eu falei? Deixa eu só ver se eu estou nele. Então, não, mas eu tenho aqui na Bíblia. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus, que Ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos, ou seja, eles estavam ofertando. Aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Quem que Deus tinha que aceitar? Era a oferta? Era o ofertante. Revelação do dia. Deus não quer a sua oferta, Ele quer o ofertante. Vamos agora lá para a primeira oferta. Que o 30 a mais, te contar. Estou eu lá querendo brincar e vem com o momento doutrinário. Aí eu respondi muito rápido, só para poder jogar. Mas agora eu vou responder bem direitinho, viu? Primeira oferta da face da terra. Está lá Caim e Abel, eles vão ofertar para Deus, irmãos. Abel, por sua vez, ofertou as melhores porções dos cordeiros dentre as primeiras crias de seu rebanho. Em algumas versões também vai falar que ele deu a melhor parte da gordura. O Senhor aceitou quem? Abel. E sua oferta. Agora, olha a sequência. Mas não aceitou Caim e sua oferta. Olha só. A primeira vez que surge oferta na Bíblia. Deus estava preocupado com a oferta? Não. Então, o que é que foi aceito? Primeiro, o ofertante. Então, Abel estava com a motivação correta. Abel prioriza a Deus, dando a primícia do melhor. E ele vai ser o quê? Aceito. E porque o ofertante foi aceito, a oferta foi aceita. Mas e Caim? Caim não priorizou o Senhor. Caim não vai ser aceito. E porque o ofertante não foi aceito, a oferta não foi aceita. E é por isso que toda vez que eu estou na escala, eu ministro sobre a motivação do coração. Porque se a gente vai ser aceito ou não, irmãos, a motivação do coração diz muito, irmãos. A motivação do nosso coração revela a intenção pela qual você está fazendo algo. Último texto, esse eu nem vou ler, de cabeça, que isso é batidão nosso, dízimos e ofertas. Oferta da viuvinha pobre. Os ricos davam do quê? Do que sobrava, mas a Bíblia diz que era muito volume. E lembra, pela lei tinha que ser prata. Muita prata, irmãos. Aquela mulher entra com um lepton, que era a moeda da época que já não tinha valor, ela não poderia entrar ali dentro com aquilo, porque a lei mandava ofertar prata.
E a Bíblia fala que da sua pobreza ela dá tudo o que tinha. Aquela mulher entrou com o seguinte pensamento naquele templo: eu vou adorar esse Deus. Eu posso sair daqui e não saber o que eu vou comer, mas primeiro o Senhor. E a palavra deixa claro, irmãos, que Jesus vai falar de todos, essa mulher foi quem mais deu. Motivação do coração. Se o ofertante não é aceito, a oferta não é aceita. Se o adorador não é aceito, irmãos, a adoração não é aceita. É simples assim. E isso serve para qualquer área das nossas vidas. Porque a verdade é que, às vezes, principalmente, agora vamos mudar de oferta para adoração. A gente tem um foco que Deus ele tem uma necessidade de adoração. E eu não sei de onde a gente tirou isso. Deus não é carente, irmãos. Deus não precisa ir no psicólogo porque ele não tem senso de pertencimento, porque falta alguma coisa nele. Isso tem na gente, porque, infelizmente, a gente um dia nasce, mas a gente vai morrer espiritualmente um dia. Então, realmente, vai ficar um buraco que vai precisar ser preenchido. Só que esse buraco, irmão, só quem preenche é Deus. Não adianta tentar botar marido, esposa. Já viu aquele ser humano que nada preenche? Não, porque o dia que eu casar, eu vou ser feliz. Aí casa. Aí não acha felicidade. Não, mas quando eu tiver o meu filho, eu vou ser feliz. Aí tem o filho. Não. Ai, agora eu preciso me realizar profissionalmente. Aí vai para o mercado de trabalho. E aí ainda está infeliz, irmãos. Está na mesma depressão. Sem saber o que é que está faltando na vida. É Deus, irmãos. Só quem pode preencher, irmãos, os nossos anseios e necessidades mais profundos é Deus. Nada no mundo, irmãos, vai ter esse poder. Eu sei que inventaram uma música que os românticos amam, As Metades da Laranja. É bom você ser uma laranja completa, porque se você casar só meia banda... E o pior, se o outro também for meia banda, aí que fica pior, viu? Vocês vão descobrir que as duas meia bandas não encaixam. Tinha que ser uma laranja inteira com a laranja inteira. E aí ia vir um que ia fazer essa união dar certo, porque ela só dá certo em 3. O marido, a esposa e Deus. Ó. Não vai dar certo, irmãos. A gente tem que entrar nesse nível de entender que o que Deus busca é o adorador. Vamos lá para a mulher samaritana? Daqui a pouco eu volto em outra coisa que eu quero. Mas é que a gente entrou na adoração. É João 4, se não me engano. Deixa eu ver se a mente está boa. Se não for, a comissão doutrinária me salva aqui. João 4. Eita, a comissão doutrinária aprovou aqui. Aleluias. Mulher samaritana encontra ali Jesus. Eu não vou ler o texto todo. Mas eu quero ler, quando ela entende que aquele homem era um profeta, ela vai botar para fora o maior anseio daquela mulher. Que aquela mulher, irmãos, era a história que a gente está contando. Ela estava um marido atrás do outro procurando. E a maioria nem era marido dela. A maioria não. O que estava com ela, Jesus vai falar, nem teu marido é. Então, ela estava procurando no lugar errado o que ela tinha que procurar em Deus. E aí ela vai fazer essa pergunta para o Cristo. E aí Jesus vai responder para ela, irmãos. Aleluias. Oi. Só um segundo, irmãos. Se alguém achar o versículo mais rápido que eu, me diga. Aqui, achei. Era o 23 que eu queria. Quando Cristo vai responder ela, ele fala o seguinte no verso 23. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que a verdadeira adoração ao Pai será em espírito e em verdade. Porque é isso que Deus procura. Não é assim que está?
Vala, vocês tudo sério me olhando me preocupa, porque eu li de propósito o texto errado. Vocês acompanham, se aí não está, vocês acompanham, que eu estou vendo que vocês têm Bíblia e celular aí na mão. O texto fala o seguinte: mas está chegando a hora, e de fato já chegou, que os verdadeiros adoradores, olha que não era adoração que estava escrito aqui, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo. Se você tiver com Almeida, ele vai falar, o Pai procura esses quem? Os adoradores. Deus não estava procurando adoração, irmãos, mas os adoradores. Irmão, se ele tiver o teu coração, ele tem tudo. É só por isso. Você sabe por que na Bíblia vai estar escrito que a única coisa que compete com Deus no coração humano é o dinheiro? Porque o que Deus deseja é o nosso coração. Mas por algum motivo, o dinheiro, os bens dessa terra, irmãos, ele consegue roubar esse lugar de Deus. E aí Deus vai perder a única coisa que ele queria, o teu coração. Sabe, algumas vezes onde Deus me presenteou com certas coisas, eu falei, meu Deus. E eu, obrigada, Pai. Não precisava. Falsa modéstia que a gente tem. Todo mundo querendo, aí fica, não precisava. Mas aí Deus sempre me responde, eu não tenho problema que você tenha as coisas, Cássia. Eu tenho problema que as coisas tenham você. Deus não tem problema, irmãos, que a gente se relacione com pessoas. Ele tem problema com dependência emocional. Porque o dependente emocional, ele está preso a uma pessoa que não é Deus. Eu brinco que a única dependência emocional saudável é de Deus. A única, irmãos. Porque não pode ser que um outro ser humano tenha o poder, irmãos, de dizer o que você vai fazer, como você vai fazer e ditar a sua vida. O único ser que tem esse poder é Deus. E ainda assim, olha que legal, ele não obriga a gente. E é esse o ponto que eu quero chegar nessa ministração. Eu não sei se você já pensou que o seu problema para se manter santo, não pecar, ou fazer certas coisas fosse à vontade. Né? Eu não culpava a vontade, eu culpava a mente, né? Mas aí eu li o livro de Jane Kless e eu descobri que tinha várias coisas na minha mente, inclusive a vontade. E aí, às vezes, a gente se pergunta, para que eu nasci com vontade, gente? Essa vontade só me atrapalha. Deus diz, faça isso, a vontade quer fazer outra. Deixa eu ler aqui o conceito. Vontade, irmãos, é uma das partes da alma que requer zelo, cuidado. Pois uma vida com Deus é baseada na submissão, consagração e obediência ao Eterno. Sua vontade deve ser sempre o quê? Priorizada. Não façamos o que queremos, mas o que Deus quer. E a autora vai colocar algumas bases bíblicas para isso. Sabe, talvez você leia isso e fala, Cássia, eu entendi o que você leu, mas você ainda está dizendo que eu sou obrigado a querer o que Deus quer. Você continua desobrigado de querer o que Deus quer. E a gente não vive debaixo da lei, a gente está na nova aliança, irmãos. Você não é obrigado. E aqui vem o ponto. Deus quer que você queira a vontade dele porque você deseja. Ele quer que a sua vontade seja a vontade dele. Quer ver um exemplo? Para ficar bem ilustrado isso. Jane é a autora do livro, né? Minha irmã do coração. Ama o tal do dorama. Eu não vejo graça naquele negócio. Aí o sonho dela era eu assistir dorama com ela lá em casa. E eu, não, extremamente chato, dou conta não. Aí um dia, de tanto ela insistir, sabe quando você gosta muito da pessoa, você quer agradar a pessoa? Eu falei, vou assistir esse negócio contigo. Mas eu assisti daquele jeito, mexendo no celular. Que horas são mesmo? Daquele jeito, olhando assim, para a sacada, olhando o céu. Vai demorar muito para esse episódio acabar. E pense num trem de episódio longo. Meu Deus do céu, é 1 hora e pouco.
Irmãos, foi um sofrimento para mim. Eu nem lembro se a gente viu o episódio todo, que eu lembro que ela se irritou comigo, ou como diz lá, se arretou comigo, desligou e falou, vamos ver outra coisa, não vamos assistir mais nada não. Aí eu fiquei sem entender a zanga dela comigo. Estava ali para agradar ela, assistir o negócio que ela gostava, ela se irritou comigo. Eu falei, entendi, foi nada, mulher. Ela falou, eu não queria que você assistisse o dorama comigo. Eu queria que você quisesse assistir o dorama comigo. Eu falei, mas eu não gosto, mulher. Mas, irmãos, é basicamente o que Deus quer da gente. Deus não quer que a gente faça por obrigação, mas por amor a Ele. Você amar tanto uma pessoa, ao ponto de mesmo você não goste daquilo, você participa daquilo pela pessoa. Você considera tanta pessoa de Deus, irmãos, tanto, que mesmo que a Europa seja o último continente do mundo que você quer pisar, se Ele falar, vá para a Europa, você vai. Querer? A gente quer ir para a África, para os países perseguidos, mas se Deus fala Europa, irmãos, a gente vai, irmãos. Porque a gente tem que chegar nesse lugar que a nossa vontade é fazer a vontade do Pai. Irmãos, quando você entra nesse fluxo, fica mais fácil. Por mais difícil que pareça. Quando eu entrei no Rema, tinha um colega meu que ele não gostava de mim. O meu sonho era descobrir o que eu fiz para ele, porque eu nem conhecia ele, conhecia ele no Rema. Irmãos, ele não gostava, ele não era muito educado comigo, às vezes ele era meio abrupto. Do nível do, tudo bom, a paz, irmão? A paz. Eu falei, meu irmão, um dia eu vou descobrir o que esse homem tem contra a minha vida. No dia do Ministrando a Palavra, no nosso último ano, teve um momento de intervalo, né, entre um período e outro, e aí ele chegou, dessa vez a postura dele estava diferente, ele já estava relaxado, porque ele ficava muito tenso perto de mim. E aí ele, oi, irmã Cássia, boa noite, rapaz. Eu, boa noite, irmão. Ele é me assembleando, né, todo no terno. A paz, varão. A gente muda o linguajar, dependendo da... A paz, varão. Aí ele, rapaz, aquele, irmã, que ministração poderosa, irmã, não sei o que e tal. Eu, amém, irmão, obrigado, não sei o que lá. O senhor vai pregar hoje também, né? Não, vai ser uma benção, né? E aí ele olhou para mim e falou assim, irmã Cássia, eu sempre tive um problema contigo. Eu falei, é hoje que eu descubro. Eu falei, diga, irmão, fiz alguma coisa para o irmão? O que foi? Ele, eu nunca entendi a senhora. Eu falei, irmão, ele é. Como pode uma menina nessa idade largar tudo por Deus? Aí eu, olha os problemas que a humanidade tem com a outra. Ai, meu Deus. Você não tem problema em abandonar ou largar qualquer coisa por Deus. Você é muito nova, você tem que aproveitar a sua vida, você gasta muito tempo da sua vida com Deus. E ele ia falando, e a minha mente estava assim, um ponto de interrogação. Não estou entendendo. Irmãos, e ele foi. E aí, no auge do meu não estou entendendo, ele solta. Eu passei a minha vida voltado para mim. Deus era sempre o último na minha vida. Ele já era um homem casado. Ele falou, eu vivi para o meu deleite, Cássia. Eu amo spoiler. Ele começou a contar um pouco da vida dele. Ele falou, mas quando eu olhava para você, a sua vida me incomodava, porque apontava em mim o meu erro. Mas aquele dia ele falou, irmão, comigo, porque ele tinha tomado uma decisão. Ele falou, mas irmã Cássia, eu tomei uma decisão, que eu vou mudar e eu vou começar a priorizar a Deus. Eu falei, amém, irmãos. E aí eu descobri 2 anos de rejeição no Rema. Irmãos, a sua vida tem que inspirar. Você transpira e inspira quem? Deus. Essa busca por Deus, irmãos, ao ponto das pessoas olharem e ou vai confrontar para a mudança ou elas vão desejar o que você tem. Porque o que aquela mulher samaritana quis, ela desejou daquilo que Cristo tinha para dar para ela, irmãos. Ela viu algo que ela não tinha visto antes, porque ela podia ter feito qualquer pergunta, irmãos. Mas ela desejou daquilo que ele tinha para dar.
A adoração, irmãos, comunhão com Deus, irmãos, um relacionamento tão íntimo, onde você se mistura, e aí você não sabe o que é mais da Cássia e o que é de Deus, o que é meu e o que não é. E como eu disse no início, pode ser que seja difícil, porque eu não sei quantos anos você tem, talvez você venha numa jornada de nem sempre priorizar a busca por Deus. E vai ser mesmo difícil no começo. Eu imagino que não foi fácil para aquele homem. 2 anos sendo confrontado. É muito tempo de confronto para tomar uma decisão, viu, minha gente? Seja um tiquinho mais ligeiro. Gasta os 2 anos do rema bem. Mas, irmãos, que bom que ele decidiu, irmãos. Porque com o tempo fica mais fácil. Eu passei por essa semana, foi fim da semana passada, de uma pessoa me sondando para uma proposta de emprego. E aí ela falou, certeza que tu não vem trabalhar presencial aqui? Aí eu olhei para a pessoa e falei, olha, desejaria muito trabalhar aí, amo o lugar, mas a minha direção é São Paulo e de São Paulo é Osasco. Então, assim, agradeço tudo, mas assim, não posso. Mas, Cássia, eu falei, não posso. Aí, nesse estado fica a cidade, esse estado chama São Paulo? Não. Tem a cidade chamada Osasco? Não. Tem uma igreja com tal de pastor Felipe Michela? Não. Eu falei, então deu ruim. Aí a pessoa, Cássia, então tá bom. Se fosse home office, eu falei, home office, estou topando. Home office, eu posso ficar em Osasco. Ela falou, mas e se você precisasse ficar 1 mês aqui? Eu viajar ao trabalho 1 mês, aí eu comecei a pensar no ministro da casa, quem é a pessoa do rema, às vezes fica 1 mês. Eu falei, já é mais fácil de eu convencer o pastor Felipe. Estava pensando que eu ia falar para o pastor Felipe já. E aí eu falei, 1 mês eu acho que dá, né? Ela, e se fosse 2 meses? Eu falei, 2 meses é muito tempo. Não, então tá bom, só 3 meses. Eu, seguido? Eu falei, não, mas irmã, é um quarto do ano, fui dividindo o tempo. Irmã, se fosse 1 mês, eu ainda arriscava conversar com o meu pastor. Mas 3 meses seguidos. Aí ele falou assim, Cássia, mas é um lugar que você queria trabalhar, uma oferta melhor, salário melhor. Mas, irmãos, eu sei o que o meu pai quer que eu faça. E assim como Cristo falou, deixa eu citar Cristo antes de terminar a história. João 5,30. Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. O meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. A gente não pode, irmãos, cantar a música que a gente cantou aqui quinta, que agora a Michela deu para cantar aquela música. Eu não dou conta de cantar em pé. Aí eu já me ajoelho, que para mim aquilo é uma oração cantada. Mas não dá para a gente cantar, irmãos, que a gente está perdendo tudo por amor a Ele, com alegria, e dizer que Ele é dono dos nossos dias. Se na primeira proposta de emprego a gente esquece a direção dada e o lugar que é para estar. E aí, essa semana, eu comecei a pensar que eu estava ficando doida. Eu falei, meu Deus, eu não chorei, eu nem pisquei o olho. Eu fui muito assim, pá, não, assim, sabe? Eu não fiquei nem tentada. Sabe aquele negócio assim, que a alma da gente tenta? Eu não fiquei. E eu falei, devo estar com algum parafuso a menos, só pode. E fiquei pensando nisso, a semana toda remoendo. E aí, na quinta, eu não sei vocês, aquela última música para mim foi Céu na Terra aqui. Eu não estava mais aqui. Pense num momento de música maravilhoso. Você não veio quinta, meu irmão. Olhe. E naquele momento, eu ouvi a seguinte coisa de Deus. Cássia, eu amo você. Eu me alegro com a sua vida. E a sua vida tem subido para mim como oferta de aroma suave. No início, irmãos, não é fácil mesmo, não. Você largar uma vida de hábitos, decisões, um sistema. Mas quanto mais você conhece Ele, quanto mais você renuncia por Ele, quanto mais você busca Ele, fica mais fácil. Ao ponto do que, naturalmente,
tentaria uma pessoa. E aí a música, enquanto o ministério cantava essa frase, fez sentido. Perdendo tudo por amor e com alegria. Não houve tristeza, irmãos, em dizer um não para algo que eu desejo. Estou tentando há uns anos. E aí talvez eu podia pensar, uau, é o ano. E eu falei, não, muito obrigado. Irmãos, vale a pena, irmãos. Vale a pena viver uma vida, irmãos, que agrada o Senhor. Vale a pena, irmãos, sacrificar e perder tudo por Ele. Porque, irmãos, essa semana até me perguntaram, Cássia, tu não sente saudade da tua família, não? Deu quase vontade de falar, não, porque eu não sou um ser humano, eu sou um robô. Só pensei, irmãos, eu falei eu sinto muita saudade. Ainda mais foi um mês do meu aniversário aí que eu senti mesmo, irmãos. E no auge dessa saudade, irmãos, quando Deus falou isso comigo, só veio aquilo no meu coração, vale a pena. Porque a letra falava, Ele virá, e consigo Ele traz uma recompensa, mas o meu medo não é nem ficar sem recompensa, irmãos. É aquele que deu a vida dele por mim, irmãos, olhar para mim e falar, Cássia, você viveu uma vida, Cássia, lá embaixo. Para você. Você nem me conheceu. Eu sei que escatologicamente falando, quando a gente tiver um corpo transformado, irmãos, a gente vai conhecer a Deus na sua plenitude. Mas a gente não precisa passar uma vida aqui na terra sem conhecê-lo a cada dia mais. Irmãos, eu quero olhar para Ele, para aquele que eu digo que é o meu Senhor, que diz o que eu faço ou deixo de fazer, que eu digo que a vontade dEle é a minha, e eu quero que Ele diga, serva boa e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Você me amou, você gastou cada minuto do seu dia me amando. Porque no fim das contas, irmãos, é o que vai contar. Lembra da performance de Paulo, que a gente falou? A gente tem que ter cuidado. E eu falo porque, graças a Deus, nessa igreja, vocês gostam de servir, vocês se apegam ao serviço. Isso é bom, irmãos. Mas lembra, é um resultado do amor a Deus. Só que, irmãos, por que você está fazendo isso? Ah, Cássia, eu sirvo muito, porque assim eu tenho esperança do pastor Felipe e Michela me ver, e um dia, quem sabe, porque eu tenho chamado nos 5 dons, está aqui em cima pregando. Cuidado, irmãos. Cuidado mesmo, que Michela é profeta, Deus revela. Mas brincadeira à parte, cuidado, irmãos. Porque Deus sonda o motivo do teu coração. E se não for o amor a Ele, talvez você vai viver uma vida ministerial frustrada. Eu lembro quando eu entrei para uma certa igreja, e eu só queria servir, irmãos. Só servir, no que precisasse. Eu vi que eles tinham dificuldade com a questão da limpeza. Falei, eu venho limpar, pastor. Pedi para ficar na diaconia, porque eu era extremamente tímida. Adolescente, por incrível que pareça, eu sou tímida. Só não parece, eu rompi. Pedi para ser da diaconia, para poder ficar na porta e romper minha timidez de cumprimentar as pessoas, falar com as pessoas. E aí descobriram o quê? Descobriram que eu era o quê? Mensageira do reino, que eu cantava em coral. Lá se foi minha vida para a música de novo. Só que lá era assim, você ia, participava dos ensaios de tudo, mas você ficava num período de teste, que podia durar o tempo que a líder quisesse, entendeu? E aí eu lembro que a turma que entrou comigo foi 6 meses para poder começar no BEC, viu? Não era ministro principal, não, no BEC. E aí eu lembro que com 1 mês... Eu lembro, nunca vou esquecer dessa cena. Ali na frente, ela era esposa do pastor, por coincidência, era esposa do pastor. E eu lembro dela. E eu só vendo a cena, né?
E aí ela olhou assim para mim, ela olhava e voltava a orar, olhava, voltava. Aí uma hora, estava dando a hora do culto, ela sobe lá no beck. Eu, não, pastora, estou em período de avaliação, não sei o que. Em cima da hora, irmãos. Ela sobe, anda. Eu falei, mas não sei nem o que os meninos vão cantar, sabe? Porque tu participa dos ensaios, tu sabe das músicas, bora. Eu falei, pastora, não sei se vai dar certo não. Ela sobe porque foi Deus que mandou. Eu subi. Deus mandou, aí ela acabou com meus argumentos. Eu falei, subi. Irmãos, ela não queria me colocar. Ela literalmente colocou porque Deus mandou. E aí eu lembro, quando eu desci, a galera toda que entrou comigo, uau, você foi... Uau. E eu vendo aquilo, e eu séria, né? Sem entender. E aí o Espírito Santo falou comigo. Sabe por que você subiu, mesmo sem ela querer? Eu falei, por quê? Porque os que estão aqui estão querendo estar ali. Mas eu sei que você só quer servir, porque você chega aqui 1 hora antes, sem estar escalada. Você vê o que precisa ser feito e você faz, sem ninguém pedir, sem ninguém saber. Porque nem o casal pastoral sabe, nem os líderes dos departamentos sabem que é você que está fazendo. Porque você está fazendo para mim. Então, eu estou te honrando a honra que você está me dando. Então, você vai subir primeiro que todo mundo. Isso não estava programado. Não sei porque que foi, não, mas bora seguir o fluxo. Eu não sei a motivação pela qual você está servindo, irmãos, mas que não seja agradar homens, mas seja por amor àquele que te deu a sua vida. Porque se essa for a motivação, irmãos, vai dar certo no final. Agora, pessoas que têm a motivação errada, irmãos, nunca dá certo. Olha Saul. Eu não sei se você tem a sensação que Saul foi escolhido errado. É só eu mesmo? Eu tenho essa sensação. Tenho uma vontade de chegar no céu e falar, Deus, confessa. O Senhor falou, Davi. E Samuel ouviu, Saul. Aí foi e ungiu Saul. Às vezes eu tenho essa impressão, porque, irmãos, o camarada que tinha o coração no lugar errado, ele não acertava irmãos. Não acertava. Vez após vez ele errava. E a gente sabe que a motivação do coração, irmãos, pelas atitudes. Quando ele é rejeitado, Samuel fala, Saul, porque você não obedeceu, porque Deus não queria o sacrifício, lembra? Ele fala, Deus queria a tua obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. O reino foi cortado. Aí o que ele vai fazer? Espera aí, Samuel, sai assim não, moço. Sai pelo menos comigo, me abençoa, para o povo ver que Deus é comigo. O que é isso, irmãos? Aparência. Motivação errada. Aí você vai ver em contrapartida quem? Davi. Coração no lugar certo. Foi perfeito? Foi não, irmãos. Errou, pecou, cometeu adultério, entre outras coisas. Mas tinha um coração de um adorador, irmãos. Sabia se arrepender. Sabia ser corrigido. E ele era só o rei, só. Eu, meu irmão, não sei tu. Toda vez que eu vejo aquele profeta indo corrigir, eu falo, esse profeta tinha peito. Que ele foi corrigir só o rei da nação. Mas, por sorte, não era Saul, era Davi. Você vai ver que, você não vê, na verdade, Samuel treinando Davi. Você vê Samuel treinando Saul. Mas com Davi você não vê a mesma coisa. É quase que Deus treinando Davi. Porque, irmãos, o coração no lugar certo, ele fala que uma coisa ele buscava. Uma coisa, Salmo 27. Habitar na presença do Senhor. O coração, a motivação certa, irmãos. Aleluia. Uau, irmãos. Irmãos, hoje é uma manhã de alinhamento. Da gente estar alinhando o nosso coração. Aonde está a nossa busca pelo Senhor? Aonde está o nosso amor pelo Senhor? E é em tudo que a gente faz. Seja o trabalho secular, seja o trabalho cristão. Qual tem sido a nossa prioridade? A nossa família tem roubado a prioridade? Irmãos, Deus precisa ser prioridade. Quando Ele não é a prioridade,
você vai ver que tudo à nossa volta tende a não dar certo. Eu, com chamado missionário, tinha um sonho. I have a dream. Ser juíza do trabalho. Olha o tanto que dá certo, uma juíza do trabalho ser missionária, irmãos. Dá muito certo. Você vai ser concursado aqui no Brasil, porque para ser juiz você tem que ser concursado. E você vai ficar o quê? Preso numa nação 11 meses do ano. 11 não, vamos lá, tem um mês de férias, o judiciário tem recesso no fim do ano. Eu podia fazer missões nas férias, recesso do fim de ano, dedicar ao Senhor. Não é? E eu persegui esse sonho, irmãos, a todo custo, principalmente ao custo de Deus. E eu não sei vocês, que vida horrível eu tinha. Era muito ruim, irmãos. Eu vivia de orar e perguntar a Deus onde foi que eu errei. Eu era concurseira, eu advogava, porque precisa de 3 anos advogando ou de concurso público, senão você não pode nem prestar para juiz, prestar concurso para juiz. E eu lembro, irmãos, eu nem gostava de advogar, até hoje nunca gosto. Olhe, não é nem que eu não gosto de estar no tribunal fazendo audiência, eu não gosto de lidar com o cliente da advocacia. Perdão vocês que usam advogados, né, contratam. Eu não gostava de atender ao cliente. E aí, irmãos, eu fazia aquilo só porque eu queria ser juíza, mas, irmãos, nada dava certo, eu não era bem sucedida em nada. Aí eu falei, não, vou fazer concurso. Não gosto de advogar, virei concurseira. Irmão, sabe o que é você sempre bater na trave? Sabe aquele lance do jogo? Que você fala assim, você até vibra, porque você achou que entrou, mas não entrou, foi por um. Eu não entrava. Nada dava certo. Nada, irmãos, dava certo na minha vida. E quando eu entendi que alguma coisa estava errada, eu precisava consertar, e eu sabia que eu cheguei a vir para o Espírito Santo me preparar para isso. Porque quem quer ser juiz nessa nação, minha gente? Só vá se você tiver uma direção de Deus. Você vai passar uma vida dedicada ao sonho. Mas se Deus tiver isso para você, eu conheci uma pessoa que ele tinha. Uau, podia ser eu, mas não era eu. Eu só entreguei a palavra. E aí, irmãos, eu falei, tá bom, eu sei que eu estou fugindo. Me senti Jonas. Falei, eu vou voltar para o Tocantins. E eu voltei para o Tocantins. E aí, irmãos, eu buscando, sem entender, cheguei a passar, e quando eu já estou no Tocantins, descubro que eu passei para a Câmara Municipal, só não lembro se era de Vila Velha ou de Vitória. Irmãos, eu nem contei para os meus pais. O bom é que eles assistem os cultos aqui da igreja, eles vão descobrir agora. Amo vocês. Eu não contei por medo deles me obrigarem a voltar para assumir o concurso. Porque eu era Jonas, eu sabia que eu estava fugindo de alguma coisa, irmãos. E aí eu fiquei, e o que eu ouvi do Senhor é, fique, porque o tempo é aqui, e o seu treinamento começa aqui. E, irmãos, nunca passei tanta pressão na minha vida, e começava dentro de casa, e eu morava com a minha família. Hoje eu tenho o amor, irmãos. Eu amo meus pais, são meus maiores apoiadores e incentivadores. Mas, na época, só Jesus na minha causa. Era um sofrimento ficar em casa. Eu vivia mais na igreja do que em casa, mas era só mesmo porque eu estava fugindo. Às vezes dormia, que eu era como filha, para o meu casal pastoral, dormia lá. Às vezes para não voltar para casa. E eu cheguei a esconder esse fato, irmãos, porque eu sabia, eu tinha uma palavra, fique em Araguaína, porque é aqui, começa aqui. E aí, no auge da pressão, contei a palavra. Para quê, irmãos? Que horas começa esse treinamento? Vai fazer teologia onde? Vai para o Seminário Batista? E começou a perseguição, dentro de casa. Naquele ano, eu soube que no outro ano ia começar uma escola chamada Rema. Fiz a primeira do norte do país, não foi nem do Tocantins, do norte inteiro foi a primeira. Eu brinco que foi presente de Deus para mim. Mas claro que todas as outras 13 almas, 12 mais um que formou, foram alcançadas por essa palavra, entendeu? E, irmãos, começou, irmãos, e olha, por mais perseguição que teve, por mais dificuldade que teve, foi a melhor jornada e tem sido a melhor jornada da minha vida. Eu tenho vivido coisas no Senhor que eu só sonhei em viver. Tem hora que coisa acontece que eu falo, uau, sonhei com isso desde criança. Obrigada, Paizinho, porque eu sei que é Ele, irmãos. Existem coisas que talvez a gente ainda não está vivendo,
Porque a gente não está fazendo o que a gente precisa fazer. Uma vida totalmente entregue a Deus. Porque quando o foco é Ele, é fácil ouvir, irmãos, o que fazer, quando fazer. Você começa numa jornada de busca que você vai entender o propósito pelo qual você nasceu. E aí, quando aquela vaga de emprego que você está uns 3 anos querendo, bate na sua porta, você fala, ih, rapaz, não é Osasco, não é São Paulo. Ah, mas aquele pastor lá que tu gosta, se não for o pastor Felipe, não vai dar certo esse negócio. É o único pastor que eu conheço ainda, presidente do Verbo da Vida em Osasco. Você fala, irmãos, não muito fácil. Não dói. E por mais pesada que seja a letra, ela é real, irmãos. Porque você vai ver Paulo falando dos sofrimentos dele. Só que se você for ver o título, eu sei que o título não é original, mas se você ler o texto, o título foi tirado do texto, ele está se orgulhando dos sofrimentos. Você tem noção do que é você se orgulhar de ser chicoteado, apedrejado ao ponto de morte? Porque Paulo, se você não sabe, ele já morreu e ressuscitou. E ele fala, eu me orgulho de sofrer por Cristo. E isso não fazia ele retroceder, mas fazia ele avançar. E certos episódios você vai ver, irmãos, ele é apedrejado, e o judeu apedreja para a morte, em seguida, ele já está partindo para outra cidade. Eu falo, meu irmão, numa época que não tinha Tilenol. Irmãos, eu olho para Paulo e eu falo, Senhor, que nível de cristianismo eu estou? Tem que subir essa régua. A gente precisa, irmãos, subir, irmãos. Só que com a motivação certa, senão você vai ter uma alta performance. Cássia, eu já li a Bíblia toda esse ano, e o ano ainda nem chegou na metade. Eu já fiz jejum de 24 horas. E eu não sou contra isso, pelo amor de Deus. Não vá sair contando para o pastor Felipe que eu falei isso, não. Bom que ele está aqui, ó. Não estou falando contra isso. Eu estou falando fazer isso só por fazer. Porque isso vai perder o valor. E você está só gastando seu tempo. Ainda tem um tempo, vai mais um. Uma história. Eu fiz uma ministração uma vez, porque eu cheguei no nível de alta performance tão grande. A gente vai ler Apocalipse agorinha. Mas só contar essa. Que eu lembro que eu subi para ministrar um dia, em Araguaína. Irmãos, quando eu subi, que eu parei aqui, o Espírito Santo sumiu. Calma que eu vou explicar, tá, gente? Calma. Era como se o Espírito Santo tivesse saído da minha vida. Irmão, sem brincadeira, eu peguei o microfone, o louvor tocando e eu fiz igual Deus com Adão. Onde estás, Espírito Santo? E olhar, irmãos, eu fiquei angustiada. Eu só queria correr daquele púlpito. E eu abri, eu tinha um texto. O que eu fiz? Na emergência, segui o texto. Ainda bem que eu preparei, irmãos, um negócio, sabe? E eu segui, irmãos. Pela primeira vez na vida, eu fiz uma piada pregando, porque eu quis fazer, porque, na verdade, durante aquela ministração, eu só fazia assim, meu Deus, eu olhava o relógio e falei, falta quanto tempo para acabar? Falei, hoje eu acabo mais cedo, entrego com 40 minutos. Eu só queria que acabasse, irmãos. Quem estava lá? Michela estava lá nesse dia. Se você perguntar para a Michela, ela vai dizer que eu estou mentindo, que a pregação foi maravilhosa, estava alinhada com a doutrina. Os irmãos que estavam lá vão falar a mesma coisa. Mas eu não estou mentindo, o que ela não sabe. Que eu pedi um gabinete com o meu pastor, no outro dia. Falei, pastor, eu preciso de um banco. Ele, do quê? Aí ele já ficou todo sério. O que foi que tu fez, Cássia? Eu falei, não fiz nada não. Só que o Espírito Santo sumiu. Aí ele, que Espírito Santo sumiu, Cássia? Espírito Santo não deixa a gente não, Cássia. Tu não é formada no rema não, Cássia? Eu falei, sou, pastor, eu vou lhe explicar, calma. Irmãos, ele só ficou em silêncio comigo. E sabe a unção que vem sobre? Ela não estava sobre, ela estava sobre outras pessoas, menos sobre mim. Eu falei, pastor, eu palestrei ontem à noite. E eu não entrei no ministério para palestrar. Eu não sou palestrante. Esses dias descobriram o canal da igreja e me perguntaram se eu dava palestra. Eu falei, não, eu não palestro, não.
Mas naquele dia eu palestrei, irmãos. Naquele dia eu contei uma piada só para passar tempo. E o povo que recebeu? Recebeu, irmão, porque estava cedendo, o Espírito Santo foi lá e resolveu com eles. Não foi, eu não tive nada a ver com isso. Aí eu lembro que o pastor falou assim, então tá bom, tem 30 dias de folga do DI, da administração, ufa, vou ficar um mês sem tocar. Não, o baixo você continua, porque só tem você. Não está em pecado, vai, continua. Eu falei, aleluias. Não me livrei do baixo. E naqueles 30 dias, irmãos, a Jennifer Roberts, a esposa do Dwayne Roberts, passou por Araguaína e eu fui. E aquela mulher ministrando, irmãos, ela salvou a minha vida naquela noite. Porque eu descobri aonde eu estava. Vai comigo lá em Apocalipse. Eu quero deixar esse último alerta para você não fazer o que eu fiz, irmãos. Deixa eu ver se eu... Apocalipse 2. Achei. A memória está boa ainda. Você já abriu o capítulo 2, a gente vai ler o verso 1. Aqui é a parte onde o anjo vai falar as 7 igrejas, e a primeira igreja que ele fala é a de Éfeso. E ele fala assim, escreva esta carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei, aí agora ele está falando com essa igreja em específico, sei de tudo que você faz, vi o seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Agora, olha o verso 3, o nível alto que essa igreja tinha, irmãos. Sofreu por meu nome com paciência. Na Almeida vai estar perseverança. Sem o quê? Desistir. Eu vou já prosseguir, mas para só aqui. Olha o nível high dessa igreja. Era alto, irmãos. Eles eram bons de trabalho, e não era qualquer serviço, era árduo. E se não bastava ser árduo, a palavra perseverança fala o quê? Os caras davam o sangue até quando não dava conta. Sabe aquele dia que a gente está cansado? Eu não sei se você já participou aqui dos nossos eventos, que às vezes da meia-noite a gente está lavando coisa lá na cozinha. Esse nível high, irmão. Você já teve a semana cansado, você está no seu último assim. Ai, meu Deus do céu, acaba logo, acaba. Eita, amanhã de manhã tem culto. Mas a gente está aqui, com um sorriso no rosto. Isso é perseverança, irmãos. Com vontade ou sem vontade, aquele povo fazia e fazia bem feito. Eles desmascaravam os falsos profetas, mas na frente vai falar de uma seita dos nicolaítas, terrível, irmão, demoníaca. Eles não toleravam. Uau, eles eram bons de doutrina também, irmãos. Mas olha só o que é que Deus vai falar para eles. O verso 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Na versão Almeida, abandonou o quê? O primeiro amor. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Eles eram top. Pensa no sonho de igreja de todo pastor. Era essa igreja, irmãos. Só que para Deus, ela tinha um defeito seríssimo de base, de princípio. Eles perderam o primeiro amor. Eles não faziam o que faziam por amor a Deus, irmãos. A gente tem que ter cuidado para não ser um ministro profissional. E se você tem chamado para ser professor do Rema, ministro itinerante, chamado pastoral, que bênção, irmão, servir o corpo de Cristo. Se você tem chamado, vamos lá, Ministério de Socorros para música, faça isso bem feito, irmãos. Vai para a aula de canto, vai para a aula de instrumento. Se esforça. Só que se você fizer isso,
sem amar ao Senhor, sem Ele ser a prioridade, irmãos, uma hora vai ser só você. E você pode chegar no nível de estar atrapalhando até o andamento do culto. E eu fico brincando com Michela, porque eu nunca esqueço um culto que eu fui, que a esposa do pastor que foi pregar, ela também era. E ela, por 2, 3 vezes, irmão, parece que deu um corte na unção. Aí a gente indo para casa, ela, ô Cássia, tu percebeu que deu uns 3 cortes na unção? Eu falei, percebi. Ela, tu viu, né, o que era? Eu, vi não, só vi que corta. Ela, eu sei quem era. Aquele baterista vai se ver comigo. Eu, eita, Brasil. Na hora eu só pensei assim, que não seja eu, que não seja eu. Irmãos, não faz isso sem amor, irmão. Você pode atrapalhar até o andamento do corpo. E o pior de tudo é que quando você entra no nível de Éfeso, no nível que eu estava, você está entrando no nível de egoísmo. Irmão, eu estava no nível... irmão, raciocina comigo. Eu era uma excelente serva. Eu não faltava escala. Eu chegava uma hora antes. Eu fazia além do que me era pedido. Um monte de coisa. Ninguém na igreja, irmãos, podia falar um assim de mim. Eu lembro do meu culto de despedida em Araguaína, como eu estava empacotando coisa na mudança pela primeira vez na vida. Eu cheguei, o culto inclusive tinha começado. E, irmãos, quando eu peguei meu celular, quando eu entrei, o pessoal da diaconia, meu Deus, tá bem, tu tá bem, o que foi? Eu, oxe, tá bem. Tá todo mundo te ligando, a gente tá desesperado. Eu, oxe, algum dia... eu me zanguei, eu falei, algum dia eu faltei nessa igreja, deixei de cumprir escala. Não, mas tu sempre chega uma hora cedo, mesmo sem estar escalado, só para assistir o culto. O que é que a gente pensou? Que se acidentou. Irmãos, ninguém tinha nada para falar de mim. Só que eu te pergunto, quem era a estrela do negócio? Eu. Quem era a estrela aqui de Éfeso? A igreja de Éfeso. Onde é que estava Deus nisso, irmãos? Esse é o perigo de você viver uma vida de alta performance sem amor a Deus. Você vai entrar, irmãos, em egoísmo. E egoísmo e amor são 2 coisas opostas. Se você pensar o que é o antônimo de amor, egoísmo. Não é falta de amor, é egoísmo. Isso é uma área muito perigosa que a gente tem que ter cuidado, irmãos. Porque confia, a igreja sempre tem trabalho para fazer. E se você é fiel nisso, você sempre vai ter trabalho para fazer. A gente vai receber do seu trabalho. A questão é se você vai receber do seu trabalho um dia. E, irmãos, eu vou te falar, eu quero encerrar com isso, se o ministério quiser subir, porque eu vou entregar mesmo. Ministério de Música. Não especifiquei, né, qual que era. O de música. O melhor da jornada com Deus, irmãos, o melhor é Ele. É o relacionamento com Ele. É o melhor, irmãos. É o mais divertido, é o mais legal. Se você me perguntar grandes experiências que eu tenho, dificilmente eu vou citar experiências ministeriais. E olha o que eu já vi na Bolívia, multiplicação de cachorro quente e suco. Que era o meu sonho de criança, entender como foi que o pão e o peixe multiplicou, que a tia da salinha conta muito essa história. É incrível. Você não vai me ver contando isso, você vai me ver contando as minhas experiências, eu e Deus. Eu e Cristo. Porque o mais divertido da jornada é o relacionamento com Ele. É o que tem mais valor, irmãos. Porque tudo nessa vida passa, irmãos. A sua casa um dia, irmãos, vai ser destruída. Deixa eu te contar isso. Porque um dia céus e terras vão passar, irmão. Então tudo que você está vendo vai se acabar. Isso não pode ter um lugar no seu coração que compita com Deus. Vai criar competição. Eu sei que família é bom, é um projeto de Deus. Lembra da parábola do banquete? É uma parábola, irmãos, que não fala de pecado, não fala de coisas ilícitas, fala só de coisa boa.
Comprei junta de boi. Era o equipamento mais avançado da época, irmãos. Comprei o iPhone, sei lá, de última geração. Vamos supor, para a mídia dessa igreja, aleluia. Cadê Bia da aleluia, Bia? iPhone de última geração para você poder fazer suas fotos. Era tipo isso. É bom, irmãos. Só que hoje a gente vive mais no celular, como o pastor Zenilton bem nos lembrou quinta-feira, do que tempo com Deus. A gente consegue passar 1 hora, 2 horas, passando assim, ó, só passando meme. E é errado? Não. Se você não estiver vendo besteira, não. Besteira que eu digo é coisa errada. Se for algo lícito, está tudo bem. Até hoje, pastor, eu estou rindo do marido da Barbie. O pastor que me mostrou esse meme, muito legal. Não é ilícito. Casei. Ai, cadê a solteira? Glorifica de pé. Casei. Pensa pela fé. Não é ilícito família, irmãos. Ter filho não é ilícito, são coisas boas. A questão é isso, roubar o lugar de Deus. E se eu vi, cara conseguiu casar com uma mulher que não era cristã, esse negócio de evangelizar, irmãos, pelo casamento não rola, não tenta. Estava desviado. A gente ministrando para esse casal. Foi feito o apelo. E isso na casa deles. E a mulher dele falou: muito obrigada, eu não quero receber Jesus. Curta e grossa, nem piscou. Tá certo. Falei, e o senhor? Porque o senhor conhece, eu sei que o senhor está afastado. Só volto se ela for. Irmãos, meu mundo caiu naquele momento. Eu falei, o senhor está falando sério? Não era nem eu que estava fazendo o apelo. E eu entrei, cortei a pessoa. O senhor está falando sério? Aí ele, tô. Eu já falei para Deus. Eu só volto para Deus se ela se converter. Eu não vou sozinha. Aí eu falei, o senhor sabe que salvação pode ser perdida, né? Salvo uma vez, não é salvo para sempre. E ele estava já naquele caminho, irmãos. Indo para ela, para bar, bebida, ele estava nessa vida. Eu falei, o senhor sabe que o senhor está botando a sua eternidade em risco. Por essa mulher, e eu na casa da mulher, gente, é a ousadia que vem do Espírito. Eu falei, o senhor está colocando a sua eternidade à risca. O senhor sabe que se o senhor perder a salvação, o senhor passa a eternidade no inferno, junto com o cão queimando. E aí ele disse, eu sei, Cássia, mas eu só volto para Deus se ela for. E ela disse que não, então é não. Até hoje eu sou chocada com essa história, irmãos. Porque se fosse o meu, vamos se desviar, mulher. Eu falei, vai tu, meu filho, eu fico. Antes Deus do que tu. Quem és tu na fila do pão? Sou seu marido. Problema, filho. Vá com Deus, o amor não está aqui. Irmãos, não arrisca a sua eternidade, irmãos. Não arrisca passar uma jornada só de luta e sofrimento, cantando, ainda bem que eu vou morar no céu, porque a vida aqui está muito ruim. Uma hora minha vitória vai chegar. E eu não tenho nada contra as bênçãos serem usufruídas nessa terra. Mas, irmãos, o melhor é Ele, irmãos. Eu me vejo sem qualquer coisa, irmãos, menos sem Deus. Menos sem Deus, irmãos. E eu preciso escolher muito certo que eu vou casar, porque eu consegui fazer a besteira de um dia, no momento de oração, falar para Deus, se for para casar errado, e se for me afastar do Senhor, do que o Senhor tem para mim, o Senhor pode me levar antes da hora. Deixa o homem solteiro, que pelo menos ele vai poder achar outra que acompanhe ele no ministério, aí o Senhor me leva. E eu orei isso sério, então não recomendo fazer essa oração, se você não pode errar depois dela. Mas eu não me arrependo dela, irmãos. Porque eu prefiro subir solteira do que conseguir casar errado. E isso me afastar dos caminhos do Senhor. Aleluia. Você pode ficar de pé para a gente orar?